A fraqueza do dólar vinha sendo discutida como um grande tema macroeconômico desde o ano passado e isso veio se sustentando, né? Inclusive contra o real, contra várias outras moedas do mundo, permitindo que a liquidez pudesse permear ao redor do mundo. Só que a gente está vendo sinais, principalmente na Ásia, de que essa tendência vem se revertendo. E isso, na verdade, é um grande problema. É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Bom, a gente sempre fala aqui nesse canal sobre o DXY, né, o Dollar Index, ou seja, é a força do dólar comparada ali a um cesto de moedas, só que apesar de eu usar bastante o DXY, ele não é um indicador completo para falar sobre a saúde do dólar em si, porque o nível de comparação que ele faz, ele é bastante puxado, principalmente ali para o euro, né? E para o iene japonês, o franco suíço, etc. E algumas das principais moedas, né, que compõem o Forex. Mas existem dezenas de outras, inclusive o próprio real não participa do DXY, mas que afeta a vida de milhões de pessoas, né? Principalmente ali no BRICS, né? A moeda chinesa também. Não faz parte do index, etc. Só que você percebe somente por esse gráfico que ele tem todo um tema de fraqueza do dólar desde ali de janeiro de 2025, né, do início do governo Trump, e agora você tem uma certa estabilidade. Ele está ali perto do 100, né, 99, 100, etc. Então ele não está, em princípio, ele não está nem exageradamente forte e também nem exageradamente fraco, né, em relação às outras moedas do mundo. E lembrando, quando a gente, para quem não acompanha esse podcast, sempre que ele cai, que é onde a maioria das pessoas se preocupa, né? Na verdade, não significa a desdolarização ou o abandono do dólar. Pelo contrário, você tem mais alavancagem, mais presença do dólar, mais contração de dívidas futuras em dólares. Então, quando você vê o DXY caindo para os seus 95, 90, 85, né? Chegamos até momentos aqui de 95 em janeiro, só que agora estamos voltando aqui para o 100. Então, isso demonstra, por isso que você viu muita liquidez fluindo ao redor do mundo, inclusive o real sendo um dos maiores beneficiados. Só que nesse exato momento, apesar de você ter essa certa neutralidade, a composição dele, o dólar, ele acaba criando mais problemas para alguns países específicos, principalmente durante esse momento de guerra. Então vamos entrar aqui, por exemplo, na Índia, né? Então você vê aqui, não, desculpa, na verdade esse aqui é a rúpia da Indonésia. Você está vendo um sério problema na Indonésia, que é um país bastante importante no Sudeste Asiático, onde você percebe ali a fragilidade da economia no momento em que o dólar sobe assim, de uma forma simplesmente gigantesca, né? Nos últimos meses, aliás, a tendência vem sendo ali de muitos meses, né? Só que isso veio se acelerando de abril para cá. Então aqui a Indonésia, né, que tem ali milhões de pessoas, ela é um hub gigantesco dentro de todo o comércio exterior do Sudeste Asiático. Ter essa dificuldade maior de obter dólares é um dos principais problemas quando você vê ali falta de abastecimento, né? Você viu problemas com combustíveis, com o conflito do Irã. Então o dólar ele começa a se transformar numa lente do elo mais fraco na cadeia global. Então, esse tipo de país que não participa do DXY, você percebe que ele tem ali um efeito muito maior e você começa a ver ali movimentos de tentar defender a sua própria moeda, etc. Então é isso que a gente vai entrar mais em detalhes. E você vê a mesma coisa com a Índia, né? A rúpia indiana passando pelo mesmo problema de valorização, apesar de que com altos e baixos aqui, né? O que sugere que você tenha algum tipo de defesa, etc. Cada país tem uma capacidade maior ou menor de se defender contra isso, usando suas reservas, vendendo determinadas reservas. Inclusive, um dos movimentos que pode ter acontecido, não dá para dizer com certeza, porque o mercado ele é global, mas o ouro vem tendo uma resposta cada vez mais fraca, né? Ele vem andando de lado, depois de toda aquela grande sessão
de mais de um ano aqui de subidas extraordinárias, né? Onde ninguém parava de falar sobre ouro. Tivemos vários capítulos sobre ouro aqui, chegando ali no pico de $5.400 por onça, e agora meio que ele está dando uma estabilizada, né? Nesse canal aqui, andando de lado a 4.500, mas só hoje teve também uma baixa ali de mais de quase 1,5% somente hoje, o que é bastante para o ouro, né? Só que acho que do ano passado para cá a gente começou a ter meio que um costume, né, do ouro ser mais volátil do que o normal. Então países, por exemplo, que apostaram bastante, né, no ouro, baseado em todo aquele movimento, não sei se vocês lembram, do debasement trade, né? Então o dólar está entrando em colapso, precisamos comprar mais ouro, etc. Agora chega o momento de pagar as contas, os dólares contraídos, né? Quando todo mundo está achando que o dólar está despencando, como se fosse ficando mais fraco no sentido de perder a sua integridade como moeda de reserva global, na verdade o mundo estava se dolarizando. E o problema é justamente o contrário. Quando ele sobe contra determinadas moedas, aí quem tiver uma reserva em ouro, por ser bastante líquido e ter um mercado mundial, é uma forma também de você se livrar desse ouro para poder obter os dólares necessários para se manter dentro do jogo do sistema euro-dólar, né, que eu sempre falo nesse podcast. E a mesma coisa também vem acontecendo no próprio Japão, né? Ainda a persistência continua ali nos seus 159, 160, várias intervenções do governo japonês, a normalização e tudo aquilo. Mas o Japão é um pouco à parte, porque ele está fazendo um grande experimento de deixar os juros subirem, parar de manipular a curva de juros, etc., deixar tudo, em princípio, explodir. E muitos ali falando que o próprio carry trade vai começar a desmoronar, mas a gente ainda continua vendo a SP500 subindo, todos os mercados subindo, os juros americanos subindo, todos os juros do mundo, inclusive, subindo ao mesmo tempo. Então a gente tem um panorama bem interessante, né, para não dizer um pouco tenso, que está começando a mudar um pouco como é que o fluxo começa a andar. Só que é muito importante que a gente comece a olhar para esses países asiáticos. A China, nesse caso, eu tô evitando falar especificamente dela, porque é um caso completamente à parte. Ela quer, inclusive, ter ali um pouco mais de inflação dentro do próprio país, etc. E vem deixando saindo ali daquela desvalorização artificial e começando a deixar o yuan se valorizar cada vez mais em relação ao dólar. Vamos ver até onde vai isso. Mas os outros países que não têm esse tipo de controle, como a China, ou uma quantidade de reservas enorme como a própria China, ou não tem uma política como o Japão, então países como esse, como Índia, Indonésia, etc., né, Camboja, tal, todos esses países começam a mostrar ali uma série de problemas na circulação do sistema euro-dólar asiático. Então vai ser importante a gente ver, porque isso pode afetar, obviamente, vários outros países. Agora, como é que a gente se protege diante de um cenário como esse, né? Então, se você gosta do que a gente está conversando até agora sobre mecânica monetária, de uma forma que não se explica tanto na mídia, você pode, inclusive, ver como nós, aqui na Omnimacro, estamos trabalhando o nosso próprio portfólio. Então, a gente publica o nosso portfólio Omnimacro no nosso Substack. Você pode ter acesso direto aqui no link da descrição abaixo, né? Para poder ver exatamente todos os movimentos, como que nós pensamos, etc. Agora, membros Omnimacro Pro têm acesso a uma gama de indicadores para você ter o seu próprio portfólio. Inclusive, o próprio Bitcoin, né, que vem agindo ali como tá bastante parecido com o ouro, na verdade já está aqui numa seção de baixa, né? Então a gente entrou aqui nesse canal bearish, estava um pouquinho neutro antes e viramos recentemente para bearish no Bitcoin. Então, assim, tudo isso suporta um pouco o argumento daquela commodity bastante líquida. Então, às vezes você tem que vender para poder fazer ali as suas compras. Claro, não é necessariamente isso, a Indonésia fazendo tudo isso, mas são forças que acabam jogando contra o Bitcoin se você começa a ter essa falta de liquidez em dólares. A liquidez, ela continua bastante ampla, mas não em todos os mercados ao mesmo tempo. E é nesse momento que commodities como ouro, como Bitcoin, podem entrar para meio que salvar ali, né? Tanto que você vê que a SP500 continua nas máximas históricas, né? Então aqui bullish na SP500, fazendo recordes, etc. E tudo isso justamente com aquele papel de afunilamento de capital, de reciclador, né? De capital ao redor do mundo. Então você percebe como a liquidez ela acaba
agindo de formas completamente diferentes, dependendo do país afetado, qual é a sua necessidade, quem consegue manusear melhor, né, a sua falta de dólares para aquela necessidade específica. Então, vamos, como sempre, acompanhar a cena dos próximos capítulos, mas eu daria uma olhada ali em todo esse comportamento do dólar em relação a vários dos maiores países do Sudeste Asiático.